Você não precisa de mais oportunidades, nem de mais provas de que é capaz. O que falta não está fora de você, mas dentro, esperando ser pronunciado. A chave não é tempo, nem sorte, nem coincidência, é uma palavra. Uma frase nascida do coração, carregada da mesma energia que move o universo, dita com fé absoluta e certeza vibrante. Florence Scovel Shinn ensinava que o poder da criação não mora nos planos, mas na declaração. O mundo foi moldado por palavras e continua respondendo a elas. Quando você fala em verdade, a vida escuta. Quando você comanda com fé, o invisível se curva. As pessoas acreditam que precisam esperar o momento certo, que precisam de sinais, diplomas, dinheiro ou aprovação. Mas a verdade espiritual é simples. O universo não responde ao relógio humano, responde à convicção. O que você diz com autoridade interior se torna lei. O que você afirma com medo, se repete como limitação. Tudo o que vibra em sua voz se transforma em forma. Florence dizia que nenhum poder resiste à palavra falada com fé. É o verbo que desperta a lei adormecida, o decreto que reorganiza o caos, a vibração que ordena a matéria. Não é necessário entender o mistério, apenas confiar na mecânica divina. Assim como o som cria ondas que não se veem, sua fala cria caminhos que não se explicam. Cada palavra dita em alinhamento é um convite para o invisível agir. E a demora, o atraso, o aparente silêncio, são apenas ausência de comando. O universo é como um mar poderoso, mas sem direção ele apenas balança. É a sua palavra que aponta o rumo, que abre as águas, que decide o destino do navio. Você pode ter estudado, se esforçado, lutado contra as marés, e mesmo assim sentir que a vida está parada. E está. Não porque o tempo não passou, mas porque a palavra não foi dita. Existe um instante em que tudo muda, o momento em que você fala com poder. Não o poder do grito, mas o poder da certeza. Não a força da emoção, mas o fogo da verdade. Florence Scovel Shinn chamava isso de o instante da fé verbalizada. É o segundo em que o espírito toma forma através do som. Pense na criação. Não houve reunião, nem estratégia. Houve apenas um decreto: haja luz. E houve. A criação não pediu permissão, não precisou de explicação, apenas respondeu a palavra. Essa é a mesma força que habita em você. O mesmo sopro que criou o universo espera ser usado pelos seus lábios. Quando você fala em sintonia com o divino, você não está pedindo, está lembrando à vida quem você é. O atraso não é um castigo. É apenas o eco do silêncio. Você não está sendo testado pelo tempo, está sendo chamado a falar. Enquanto você hesita, a lei permanece em repouso. Quando você pronuncia a palavra certa, com o coração limpo e a intenção clara, o movimento começa. Não em dias, mas em instantes. Não porque a pressa seja santa, mas porque a verdade é imediata. A lei espiritual não precisa de preparo, ela precisa de alinhamento. Imagine uma semente. Dentro dela há uma árvore inteira, mas ela só desperta quando toca a terra certa. Assim também é a sua palavra, quando lançada no solo da fé, germina. Mas se permanecer guardada, nada floresce. As palavras são sementes de realidades. Elas podem criar luz ou sombra, avanço ou atraso, liberdade ou prisão. O que você tem falado sobre si mesmo? Sobre a sua vida? Sobre o que acredita ser possível? A sua boca é o portal entre o invisível e o visível. Florence costumava dizer que a palavra é o molde do invisível. Isso significa que tudo o que você diz, com emoção e constância, molda o seu amanhã. É por isso que algumas pessoas parecem presas no mesmo ponto. Elas descrevem um problema com tanta força que o problema se torna lei. Elas nomeiam o medo e o medo cresce. O universo não distingue ironia, ele responde à vibração. E se a vibração da sua fala for escassez, é isso que florescerá. Mas quando você decide falar diferente, algo se move. Não fora, mas dentro. E o dentro muda o fora. A lei divina nunca esteve distante, apenas adormecida, esperando o comando. O espírito não se move por desespero, e sim por clareza. Quando você fala com clareza, o céu entende que o tempo chegou. A lei responde à vibração da verdade como o corpo responde à respiração. É natural, é inevitável, é lei. A cada palavra, você ativa frequências que atravessam o espaço e reorganizam a matéria.
Isso não é fantasia, é física espiritual. O som tem forma, e a fé tem voz. Quando os dois se encontram, o impossível se curva. Florence Scovel Shinn ensinava que toda palavra de fé é uma semente de milagre. É por isso que os antigos profetas, os mestres e os sábios falavam, não suplicavam. Eles sabiam que a boca é o trono do espírito. Agora, pense em quantas vezes você descreve a vida em termos de espera. Um dia eu consigo, talvez no futuro, quem sabe amanhã. Essas frases são grilhões de tempo. Cada vez que você as diz, você empurra o seu milagre para longe. Mas quando você diz, está feito, o tempo se curva, o caminho se endireita e o universo se organiza. Porque a fé não opera no calendário humano, ela opera na eternidade. O que Florence nos mostrou é que você não precisa ser santo para ativar a lei, precisa ser verdadeiro. A lei divina não mede mérito, mede vibração. Ela não pergunta se você merece, pergunta se você crê. O espírito não se move pelo quanto você sofreu, mas pelo quanto você se alinhou. Por isso, pare de esperar um novo sinal, uma nova chance, um novo começo. O novo já existe. Falta apenas a palavra que o libere. O universo está em prontidão, o campo está fértil, a energia está à sua volta. Tudo o que você precisa já foi preparado. E o que faltava era o comando. Você foi criado para dar ordens à luz, não para pedir permissão às sombras. Quando você fala com fé, a dúvida se dissolve. Quando você decreta em nome da verdade, o medo perde a força. Quando você assume a sua autoridade espiritual, o invisível trabalha a seu favor. Agora, feche os olhos por um instante e sinta o poder silencioso do verbo dentro de você. Ele está aí, pronto para ser liberado. O mesmo poder que moveu mundos, que levantou oceanos, que separou a noite do dia, espera pela sua voz. Você não é pequeno. Você não está atrasado. Você não está perdido. Está apenas a uma palavra de distância de uma nova realidade. Florence dizia, a palavra certa, dita no espírito certo, abre portões que estavam fechados há anos. E talvez hoje seja o seu momento de falar. Não mais como quem espera, mas como quem sabe. Porque a lei espiritual não falha, e quando você fala em harmonia com ela, nada pode impedir o movimento da graça. Há algo misterioso que acontece quando a voz humana se eleva em fé. O ar parece se reorganizar, o corpo se alinha, e até as circunstâncias mais teimosas começam a ceder. Florence Scovel Shinn dizia que o verbo é o mensageiro da alma. E quando a alma fala, o universo obedece. Não há magia nisso. Há lei. Uma lei tão antiga quanto o primeiro som que ecoou na criação. A diferença é que poucos se lembram de usá-la conscientemente. Fomos treinados para pensar, mas não para decretar. Para desejar, mas não para comandar. E o resultado é uma humanidade cheia de sonhos, mas carente de palavra viva. Quantas vezes você repetiu pensamentos de limitação? Isso é difícil, é tarde demais, talvez eu não consiga. Cada uma dessas frases é um comando, mas em direção ao bloqueio. A vida não distingue sarcasmo, ela responde à vibração. A frase não dá é um decreto de estagnação. Já a frase está feito é uma ordem de manifestação. A questão não é se você fala, mas o que você fala. E é aí que mora a virada. O verbo cria campos. Cada som que sai da sua boca gera um campo de realidade. É como lançar ondas no ar invisível. Se essas ondas forem de dúvida, o universo se torna turvo. Se forem de fé, o universo se aclara. Florence explicava que as palavras são moldes mentais impressos no éter espiritual. Quando você diz algo com plena convicção, esse molde começa a ser preenchido pela substância divina. A forma nasce da palavra. O erro da maioria é esperar sentir-se pronto antes de falar. Mas a prontidão não vem antes, ela vem depois. Quando você declara algo com fé, o seu corpo, sua mente e sua energia se reorganizam para sustentar o decreto. É a fala que cria o estado, não o estado que cria a fala. Diga e verás, ensinava Florence, pois o verbo é a ponte entre o invisível e o tangível. E talvez esse seja o seu ponto de virada, compreender que você já tem autoridade para falar. Não porque é perfeito, mas porque é filho do Criador. A mesma centelha que moveu o cosmos habita dentro da sua voz.
O som que sai dos seus lábios carrega o poder de reposicionar mundos. O espírito, quando encontra uma palavra alinhada, se move instantaneamente. Você já percebeu que há pessoas que falam e tudo flui ao redor delas? Não é acaso. É ritmo espiritual. Elas falam com alinhamento, não com dúvida. Elas não imploram, elas declaram. E o universo reconhece esse tom, porque é o mesmo tom com que a criação começou. Haja, disse a luz. E ouve. Então, imagine como seria se você passasse a falar dessa maneira. Não com pressa, mas com presença. Não como quem tenta convencer o mundo, mas como quem conversa com o divino. Porque o divino não discute, ele responde. Quando a sua voz vibra em fé, a realidade se curva. Quando você diz eu recebo, o invisível entende que o portal está aberto. Florence Scovel Shinn chamava esse momento de ativação da lei pelo som. E é disso que este ensinamento trata, não de esperar milagres, mas de permitir que o milagre se manifeste através da sua própria voz. É simples, mas é poderoso. É leve, mas é imutável. O universo é um campo de resposta, e sua fala é o código que o decifra. Agora, imagine o que aconteceria se, ao invés de repetir que está cansado, você começasse a afirmar que está renovado. Se, em vez de dizer estou sem sorte, você dissesse a sorte corre ao meu encontro. A vibração muda, o corpo sente, o campo se alinha. Porque toda frase cria uma frequência, e toda frequência atrai formas que a espelham. Florence dizia, tudo o que é dito em verdade, já é. E essa é a essência da fé. Falar não como quem espera, mas como quem já recebeu. Declarar não com medo, mas com autoridade. E é isso que você vai começar a praticar. Uma fala rítmica, constante, vibrante. Um decreto que substitui o velho ritmo da dúvida por um novo compasso de certeza. Mas atenção, a lei não é movida pela repetição vazia. Ela responde à convicção. Por isso, cada vez que você falar, sinta o que diz. Respire a frase, viva o decreto, permita que o som penetre o seu corpo e reescreva suas células. A palavra não é apenas som, é vibração viva. E o universo é um grande eco. Ele devolve tudo o que você emite. Agora, eu quero que você pense em algo. Quantas pessoas poderiam mudar de vida se compreendessem esse princípio? Quantas estariam curadas, reconciliadas, prósperas, se soubessem que uma frase dita com fé é mais poderosa que anos de esforço? É por isso que Florence se dedicou a ensinar essa lei, para lembrar que o poder nunca saiu das nossas mãos, apenas da nossa boca. Então, se essa mensagem tocou algo dentro de você, este é o momento de agir. Mas não é um agir qualquer. É um agir vibracional. Se você sentiu o chamado da palavra viva, deixe isso ecoar também no canal. Inscreva-se agora, não apenas para assistir, mas para caminhar junto nessa comunidade de fé ativa, onde cada vídeo é um campo de manifestação. E já que a palavra tem poder, escreva aqui nos comentários uma frase de poder que você quer ver tomando forma. Pode ser uma declaração, uma oração, uma afirmação, algo que ressoe com sua verdade. Escolha palavras que acendam algo em você. Palavras que façam o seu coração se mover. Compartilhe sua vibração com os outros, porque a energia da fala é contagiante. Não é sobre algoritmo, é sobre alinhamento. Quando você interage com fé, essa vibração se espalha. Talvez alguém leia a sua frase e encontre nela o gatilho que precisava para acordar para a própria luz. E é assim que a lei se multiplica. Uma voz desperta outra, um decreto acende outro, e o mundo inteiro começa a lembrar que tudo começa na palavra. Florence Scovel Shinn dizia que há 3 leis sagradas que sustentam toda manifestação: a lei da assunção, a lei do tempo divino e a lei da demonstração acelerada. Quando você fala em alinhamento com essas 3, o universo não apenas escuta, ele responde. O primeiro passo é assumir. Não desejar, não pedir, não esperar. Assumir. Assumir é entrar mentalmente na realidade que você quer viver, é vestir a vibração daquilo que já é seu. É dizer eu sou com autoridade. Porque o espírito não trabalha com futuros distantes, ele trabalha com presenças. Quando você diz eu agora entro, você muda de vibração. Você deixa de ser o buscador e se torna o herdeiro. Florence explicava que o céu responde ao movimento, não há hesitação. É quando você se posiciona que a lei pode agir.
A fala é o ato simbólico dessa decisão. Cada palavra de fé é uma chave girando na fechadura do invisível. E quando ela gira, as portas se abrem. A segunda lei é a do tempo divino. A vida que você deseja não está sendo construída. Ela já foi preparada. Existe um caminho traçado no espírito, uma linha de destino pronta, esperando apenas a sua permissão vibracional. Nada do que você busca é novo para Deus. O que é novo é o seu alinhamento. Florence dizia, não se trata de criar, mas de permitir. E a permissão é dada pela fala. Quando você diz, eu entro na vida que me foi preparada, você está reconhecendo que não há nada a conquistar, apenas algo a reivindicar. E então vem a terceira lei, a demonstração acelerada. Quando você declara com fé, o tempo humano perde poder sobre você. O espírito não conhece demora, apenas ritmo. A fé é instantânea, dizia Florence, o tempo é apenas o eco da crença. Por isso, quando ela ensinava o decreto, ela aparece dentro de 24 horas por lei divina, não era um desafio ao tempo, mas um lembrete de que o tempo espiritual é agora. Essas 3 leis formam o que ela chamava de triângulo da criação. Assumir, reconhecer e comandar. Quando as 3 se unem, a matéria precisa responder. A vibração se torna tão coerente que o mundo físico é obrigado a se reorganizar. É como se a sua voz escrevesse novas linhas na programação do universo. Mas para que isso aconteça, há um segredo essencial: o ritmo. A palavra não deve ser dita de forma apressada ou desatenta. Ela deve ser falada com cadência, com reverência, com respiração. Florence ensinava que a fala ritmada é música para o espírito. Por isso, o decreto precisa ser repetido como um cântico sagrado, não como um comando robótico. Quando você repete a frase com ritmo, o seu corpo se alinha, o seu campo energético vibra em harmonia e o invisível responde. Veja, o universo não reage à quantidade de palavras, mas à qualidade da vibração. Uma única frase dita com autoridade é mais poderosa que 1000 ditas por hábito. É por isso que a frase "eu agora entro na vida que já foi preparada para mim". Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina é tão eficaz. Ela é direta, completa, fechada em si mesma. Ela não implora, não justifica, não hesita. Ela afirma. Quando você fala essa frase com presença, algo se desloca. O ambiente muda. Você sente o corpo leve, o coração quente, a respiração expandida. É a energia se movendo. Florence costumava dizer que a emoção pura é a confirmação da fé em ação. E é por isso que o decreto deve ser dito com sentimento, mas sem ansiedade. Fé e ansiedade não coexistem. Uma declara, está feito. A outra pergunta, será que vai dar certo? Então, toda vez que disser a frase, diga-a como lei. Imagine-se um arquiteto espiritual, projetando novas linhas no tecido da realidade. Veja mentalmente as portas se abrindo, as circunstâncias se reorganizando, as pessoas certas sendo atraídas, os caminhos se iluminando. O verbo é a ponte entre o invisível e o visível, e quando atravessado com fé, não tem volta. E se você duvidar, lembre-se, a dúvida também é uma frase. Ela também tem força. Por isso, guarde sua boca como um templo. Não permita que palavras de medo apaguem as de fé. Quando você disser o decreto, não o contradiga depois com lamentos. A palavra é uma semente. E ninguém planta uma semente e a desenterra todo dia para ver se está crescendo. Fale a frase pela manhã, quando o mundo ainda está em silêncio e o espírito está desperto. Diga-a ao meio-dia, quando o impulso da rotina tenta te distrair. Diga novamente à noite, quando a fronteira entre o visível e o invisível fica mais tênue. E, se puder, diga-a antes de dormir, para que o seu subconsciente continue o trabalho enquanto você descansa. Florence chamava isso de plantar o verbo na noite. E o que vai acontecer quando você fizer isso? A princípio, talvez sinta uma resistência, o velho padrão tentando te puxar de volta. Mas mantenha o ritmo. A constância dissolve o medo. A cada repetição, uma camada de limitação se desfaz. De repente, uma intuição aparece. Um telefonema inesperado. Uma coincidência que parece pequena, mas é o início do movimento. A lei está agindo. Florence dizia, a manifestação não é um milagre, é a obediência da matéria à vibração correta.
E é isso que você estará ativando, a obediência natural da realidade ao som da verdade. Porque o verbo verdadeiro não pede, ele ordena. E aqui está o mais belo de tudo: essa lei é pessoal, mas também é coletiva. Quando uma pessoa desperta o poder da fala, ela desperta outros à sua volta. As palavras criam atmosfera. Sua voz pode se tornar um campo de cura. Por isso, compartilhe esse conhecimento. Use-o não apenas para si, mas como bênção. Diga a frase não apenas para o seu próprio caminho, mas também para a humanidade. Declare: entramos agora na vida que já foi preparada para nós. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. E observe como até o ar parece mais leve. Porque quando muitos decretam em uma só vibração, o planeta inteiro muda de ritmo. Você percebe? A lei é simples, mas grandiosa. E Florence Scovel Shinn nos deixou esse mapa, não para adorar as palavras, mas para lembrar que o poder está em quem as fala. A palavra não é mágica, é mecânica espiritual. Uma engrenagem divina que sempre responde quando girada pela fé. Florence Scovel Shinn dizia que a lei divina não é lenta, ela é exata. O tempo que parece existir entre o pedido e a realização não é espera, é ajuste vibracional. É a realidade se realinhando à sua nova frequência. Por isso, o número 24 horas tem um valor simbólico profundo. Representa o ciclo completo do dia, a totalidade do movimento da Terra em torno de si mesma, um círculo de luz e sombra que simboliza um renascimento. Não é um prazo imposto ao universo. É um lembrete para a mente humana manter-se fiel por um ciclo inteiro, sem duvidar. Durante esse período, você não pede, não implora, não observa para ver se funcionou. Você sustenta a vibração. Você vive como se já tivesse recebido. Florence chamava isso de a fé mantida em órbita. A fé é como uma chama. Ela precisa de constância, não de intensidade. Um fósforo aceso e apagado 100 vezes não ilumina nada, mas uma chama contínua transforma a escuridão. O segredo, então, não é falar uma vez, mas permanecer na vibração da palavra. Quando você diz a frase: eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Você está fazendo 3 movimentos ao mesmo tempo, afirmando seu poder, reconhecendo o plano divino e liberando a pressa. É como apertar o botão de alinhamento no universo. E a partir desse ponto, o invisível começa a agir. As sincronicidades se aceleram, pessoas cruzam o seu caminho, intuições surgem. Às vezes a mudança é imediata, um telefonema, um contrato, uma solução inesperada. Outras vezes, o sinal vem em forma de paz, como se uma certeza silenciosa dissesse: já está feito. E é exatamente aí que a mente humana tenta interferir. Ela quer provas, quer garantias, quer resultados. Mas Florence sempre advertia: não duvide do solo onde plantou a semente. Quando a dúvida entra, a vibração se fragmenta. Quando a fé permanece, a lei se manifesta. Imagine alguém que viveu anos repetindo: tudo dá errado para mim. Essa frase, dita 1000 vezes, se torna lei pessoal. Mas quando essa pessoa decide mudar e declara, com presença: agora tudo conspira ao meu favor, ela inverte o campo. No começo, o velho ritmo ainda tenta resistir. Mas se ela sustenta o novo som, o novo padrão se impõe. É como mudar a trilha sonora da própria vida. Florence Scovel Shinn contou a história de uma mulher que vivia endividada. Em vez de se afundar em medo, ela começou a decretar: a abundância divina flui para mim em perfeita ordem. Ela repetia isso diariamente, com ritmo e serenidade. Em poucos dias, recebeu um convite inesperado que mudou toda sua situação financeira. A lei não é aleatória, dizia Florence. Ela é exata como a gravidade. Esse mesmo princípio vale para todas as áreas: amor, saúde, propósito, prosperidade. A palavra é a ponte para tudo. Quando você fala em fé, o espírito reorganiza o corpo, as circunstâncias e até as pessoas ao redor. É por isso que a palavra não pode ser dita de qualquer modo. Ela é som sagrado. Então, como aplicar isso de forma prática? Fale em 3 momentos do dia. Pela manhã, antes de interagir com o mundo, para definir o tom energético do dia. Ao meio-dia, para reafirmar sua posição quando o ruído mental começa. E à noite,
para selar o campo e deixar que o subconsciente trabalhe durante o sono. Essa repetição não é superstição, é ritmo espiritual. O universo se move em ciclos, e você precisa vibrar em sincronia com ele. Mas há outro segredo: fale com o corpo inteiro. Quando pronunciar o decreto, respire profundamente. Endireite a postura. Deixe o som sair do peito, não apenas da garganta. As palavras precisam ser encarnadas. O corpo é o instrumento da fé. Quanto mais você fala com presença, mais o seu sistema se acostuma à vibração do comando. Florence chamava isso de educar o corpo para o milagre. Ela acreditava que a mente consciente deve instruir o corpo e o inconsciente, através da fala, a aceitar o novo estado. Repetir a frase é como escrever um novo código no seu interior. Cada vez que você a diz, o antigo padrão perde força. E sim, haverá dias em que a voz parecerá fraca, em que a fé vacilará. Mas é exatamente nesses dias que o verbo precisa ser dito. Porque é quando você fala no escuro que a luz começa a nascer. A fé que move montanhas é a que fala mesmo sem ver o topo. A ciência espiritual é clara. O som é vibração, e vibração é forma. Cada palavra de fé cria uma onda que organiza as partículas ao seu redor. Isso é física sagrada. Jesus já dizia: se tiverdes fé como um grão de mostarda e disserdes a este monte, move-te, ele se moverá. Note o verbo, dizer. A fala é o veículo da fé. E quando Florence repetia esse princípio, ela não falava de religião, mas de lei. A mesma lei que faz a gravidade puxar, faz a palavra moldar. A diferença é que a gravidade age sobre o corpo, e a lei espiritual age sobre a realidade. Ambas são constantes, impessoais e previsíveis. Por isso, não é preciso implorar, é preciso alinhar. A fala com medo é súplica. A fala com fé é decreto. A súplica pede permissão, o decreto ativa o direito. E a lei responde ao direito. Se você quiser testar essa verdade, faça o que Florence propunha. Repita o decreto durante 3 dias, 4 vezes por dia. Mas não como um ritual mecânico. Faça como quem rege uma sinfonia. Fale devagar, com ritmo, como quem desperta o som da própria alma. Observe como a energia muda à sua volta. Pode começar sutilmente, um sorriso inesperado, uma intuição, um encontro. São os primeiros sinais de que o campo está se movendo. E quando algo acontecer, e acontecerá, não diga foi coincidência. Diga, a lei respondeu. Porque o reconhecimento é o combustível que mantém o fluxo. O espírito se move por clareza, não por pressa. E quanto mais clara for sua fala, mais direto será o resultado. Não se trata de controlar o como, mas de confiar no quando divino. E o quando é sempre agora. Você está pronto para falar como quem comanda, não como quem espera. Florence dizia: a palavra certa dissolve séculos de atraso. Então, talvez você esteja a uma frase de distância da sua libertação. Diga comigo, sentindo cada sílaba como se fosse um raio de luz abrindo caminho. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Sinta o peso saindo dos ombros. Sinta o coração firme. Sinta a certeza tomando lugar da dúvida. Este é o instante em que a sua voz começa a escrever um novo destino. Há algo que acontece quando você começa a viver pela palavra. A realidade se torna mais leve, as sincronicidades aumentam, e o impossível começa a parecer natural. Florence Scovel Shinn dizia que a vida é um espelho que reflete o som da sua voz. E quanto mais você fala com fé, mais esse espelho se ajusta à imagem da verdade divina. Você passa a perceber que o universo nunca esteve contra você, ele apenas aguardava o comando certo. O que parecia atraso, era apenas silêncio esperando o som. A cada decreto, você está reconstruindo seu mundo interior, e o exterior não tem escolha senão se curvar. Isso não é magia, é correspondência. O que é afirmado com convicção torna-se forma inevitável. Florence nos lembrava, a palavra não é apenas comunicação, é criação. É por isso que Jesus dizia: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O verbo é sentença, é lei viva. E quando você compreende isso, começa a escolher cada palavra com cuidado, como quem esculpe o próprio destino. A sua vida muda quando a sua fala muda.
Cada frase é uma semente plantada no campo invisível. Quando você fala amor, colhe harmonia. Quando fala gratidão, colhe abundância. Quando fala escassez, colhe limitação. O universo é neutro, ele apenas devolve o som que recebe. E é por isso que o poder da frase ensinada por Florence é tão transformador. Ela não pede, ela declara. Ela não mendiga o milagre, ela o ativa. Repita comigo uma vez mais, em voz clara e firme, como quem desperta o universo com a própria respiração. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Agora feche os olhos e imagine o que significa a vida que já foi preparada. É a versão de você que já está completa, próspera, saudável, em paz. Não é algo distante, é uma realidade paralela pronta para ser acessada. Quando você pronuncia essa frase, você atravessa o véu da dúvida e pisa nesse novo terreno. É como atravessar um portal vibracional. E o segredo não é acreditar que algo virá, mas sentir que já chegou. Florence chamava esse momento de o instante da posse espiritual. É o segundo em que a mente deixa de esperar e começa a possuir. E quando a posse acontece no invisível, o visível corre atrás. Por isso, ela dizia, não espere ver para crer, creia e verá. Essa é a lei da reviravolta, o ponto onde tudo começa a se alinhar a seu favor. E quando essa reviravolta acontece, ela raramente vem com barulho. Às vezes é um insight, um alívio, uma paz tão profunda que você entende que algo mudou, mesmo que ainda não saiba o que. O milagre não chega de fora, ele se acende dentro. E quando dentro muda, o fora se curva. Então, viva o seu dia a partir dessa vibração. Caminhe como quem já está na vida que foi preparada. Fale com as pessoas a partir desse novo eu. Haja com a certeza de quem já recebeu. Porque o universo responde não ao desejo, mas ao estado. E o estado é criado pela fala. Se você disser, sou guiado pela ordem divina, perceberá coincidências se multiplicando. Se disser, sou próspero por natureza, começará a notar portas se abrindo. Se disser, sou amado incondicionalmente, sentirá o amor circulando onde antes havia vazio. É simples, mas é profundo. Florence dizia, você se torna aquilo que afirma, porque a palavra é o DNA do espírito. E talvez, neste exato momento, você esteja sendo chamado para um novo começo. Um começo sem medo, sem hesitação, sem o peso do passado. O decreto que você acabou de aprender não é apenas uma frase, é um rito de passagem. Ele marca o fim da espera e o início do comando. Mas lembre-se, o poder da palavra não se manifesta no isolamento. Ele floresce na união. Quando muitas vozes decretam em harmonia, o campo coletivo se eleva. Por isso, eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de voz viva. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se agora. Não por costume, mas como um ato simbólico de compromisso com a sua própria palavra. Cada nova pessoa que se junta a esta comunidade de luz fortalece o som da transformação. E mais, compartilhe nos comentários a sua história, o seu decreto, ou algo que você já experimentou após aplicar o ensinamento de Florence Scovel Shinn. Conte o que mudou, o que você sentiu, o que o universo te devolveu quando você começou a falar diferente. As histórias de fé são sementes que inspiram outras pessoas a despertar. Sua voz pode ser o ponto de virada de alguém. E se você ainda está começando e quer apenas sentir o poder da vibração, escreva nos comentários. Eu entro agora na vida que já foi preparada para mim. Repita isso com intenção, e veja o que acontece nas próximas 24 horas. Permita que o Espírito prove a sua própria lei. Florence dizia que a palavra certa dita no momento certo abre o portão do impossível. E talvez este seja o seu momento certo. Você não precisa de mais nada, nem tempo, nem provas, nem permissão. Só de uma voz decidida. Então, respire fundo, erga a cabeça, e diga com reverência, não como quem súplica, mas como quem sabe. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Agora o universo ouviu. E, como Florence ensinava, a palavra dita em fé jamais volta vazia. Ela sai, trabalha, constrói e retorna como bênção. Confie nisso. Você é parte de um propósito maior.
Você foi chamado para lembrar à humanidade que a criação começa na fala. E cada vez que você usa sua voz em verdade, o mundo se realinha um pouco mais à luz. Então, continue falando. Continue decretando. Continue vibrando. E quando as primeiras mudanças aparecerem, e elas virão, celebre com gratidão. Celebre a fidelidade da lei divina, celebre a beleza do verbo, celebre a graça de ter redescoberto o poder da sua própria palavra. E lembre-se, você não está sozinho. Há milhares de pessoas, em diferentes lugares, repetindo as mesmas frases, alinhando seus mundos à mesma verdade. Somos uma comunidade de fé viva, moldando o invisível pelo som. Se este vídeo te trouxe paz, inspiração ou clareza, deixe seu like e se inscreva, não como um gesto automático, mas como quem sela um pacto espiritual com o poder da palavra. Aqui, cada voz conta. Cada comentário vibra. Cada história compartilhada alimenta a energia da transformação. Agora, vá e fale com confiança. Porque, como Florence Scovel Shinn dizia com tanta sabedoria, a palavra é o pincel com que pintamos o quadro da vida. E o seu quadro está prestes a mudar de cor.